Cantarei a linda história de Jesus, o Salvador, que deixou seu lar na glória para salvar o pecador. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei a sua glória com os santos com fervor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 4. Assim diz a palavra do Senhor. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse texto me fez lembrar a pergunta que Filipe fez para o eunuco em Atos capítulo 8, verso 30, quando ele fez a seguinte pergunta: compreendes o que lês? Naquela ocasião, ele estava lendo o profeta Isaías, capítulo 53, mas não estava entendendo muito bem. E com essa pergunta, abriu-se a possibilidade de uma conversa, de um diálogo, que levou aquele homem a entender a sua necessidade de Jesus. Naquele momento também, o eunuco, ele pensava ou precisava de explicação a respeito de quem o Primeiro Testamento, ou o Antigo Testamento, falava. E Filipe passou a explicar a ele o cumprimento daquela profecia. Aqui nesse trecho que lemos da nossa meditação, Paulo está afirmando aos irmãos em Éfeso que eles poderiam compreender, lendo, a sua compreensão do mistério de Cristo. Nós já sabemos que a Paulo foi revelado o mistério que estava oculto, mas que a partir de agora, ou a partir daquele momento, havia sido revelado por intermédio dele. Por essa razão ele diz: quando vocês lerem, vocês poderão compreender. O verbo compreender que Paulo usa aqui nesse momento é o verbo grego, né? É a palavra noiel, de nous, que essa palavra pode ser traduzida em alguns momentos por espírito também. Mas significa basicamente perceber com a mente. Ou seja, o verbo compreender, que é o verbo grego noiel, ele pode ser traduzido ou tem o sentido de perceber com a mente. E essa percepção, ela começa a existir quando nós começamos a pensar sobre aquele assunto, mas com atenção. Ou seja, quando nós começamos a pensar sobre algo, mas com a devida atenção. E a partir daí surge a possibilidade de compreensão ou de entendimento, né? Como nós vimos Paulo dizendo que quando eles lessem, eles poderiam compreender. O mesmo verbo que Paulo está usando aqui nesse momento e aparece também na carta aos Efésios, no capítulo 3, verso 20, onde está escrito: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Noiel, tá vendo? Conforme o seu poder que opera em nós.
Ou seja, o Paulo também nessa carta ele vai dizer que aquele que é poderoso para fazer mais do que a gente pede ou pensa, não é? De acordo com o seu poder que opera em nós. Então, o processo de compreensão, ele passa, ou de quem Deus é, né? Ele passa pelo processo de reflexão, atenção. Então, esse processo de compreensão sobre quem Deus é e também o que ele fez por nós, passa pelo processo de reflexão e dessa atitude livre de pensar. Deus nos fez assim, com essa capacidade de pensar, de refletir. E é por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, usando o mesmo verbo, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 7, ele vai dizer: pondera, ou seja, pensa, compreende o que acabo de dizer. Por quê? Porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Ou seja, reflita sobre isso, sobre o que você está aprendendo. Leia sobre isso, pense sobre isso, e o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Então, nós podemos afirmar nesse momento que não existe compreensão da vida sem uma conexão com o doador da vida. Não existe compreensão da vida sem conexão com o doador da vida. Nós vivemos num mundo onde a interpretação tem mais valor do que a escritura. As pessoas estão presas à interpretação e esquecem do que está escrito. E esse trecho vem como uma pérola que Deus ele nos concede para nós, pois Paulo diz: se ler, poderá compreender. Compreender o quê? O mistério de Cristo. Porque agora não é mais mistério. Foi mistério enquanto não foi revelado, mas agora Cristo pode ser compreendido. Então, se a Bíblia um dia foi um livro misterioso, hoje não é mais. Pois o mistério que estava oculto, Paulo vai dizer, agora foi revelado. E agora nós podemos compreender por meio da leitura desse mistério. Isso é importantíssimo, não é? Porque num mundo onde se valoriza demais a interpretação e se esquece do que está escrito, muitas vezes. Então, agora, qual a razão que levaria o apóstolo Paulo a afirmar que eles, os irmãos em Éfeso, lendo, iriam compreender? Justamente pelo fato que aquilo que estava oculto foi revelado. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do entendimento habitam. Nós falamos isso na mensagem, na meditação anterior, quando Paulo escreveu isso aos irmãos em Colossos, ou na carta aos Colossenses, no capítulo 2. Então, encontrar-se com o entendimento de Cristo é ter um encontro com a realidade de quem somos. Nós somos pecadores. E por isso, no momento em que nos encontramos com essa realidade, uma boa parte da humanidade prefere dizer que não compreende. Ao invés de dizer, preciso mudar, preciso transformar a minha vida.
E para quem decide passar pelo processo de transformação, entra no processo de compreensão. Quem decide, quem escolhe, lembra-se que é uma escolha livre. Mas quem decide, quem escolhe passar pelo processo de transformação em Cristo, entra no processo de compreensão de Cristo. Que maravilha, não é? Graças a Deus que nós podemos ler e compreender. Portanto, se Paulo afirmou que eles entenderiam, algumas lições nós podemos aprender nesse momento, não apenas podemos, né? Como vamos dizer assim, devemos aprender. A primeira, vinda das próprias cartas de Paulo. Não ultrapassem o que está escrito. Não ultrapassar o que foi revelado, o que foi escrito. Isso é importantíssimo para nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 6. Uma outra lição também, agora na segunda carta de João, verso 9, nós não devemos ir além do ensino de Cristo. Confirme essas escrituras para você realmente entender que a escritura, a Bíblia que temos em nossas mãos, ela é completa e suficiente. E agora nós podemos ler e compreender. Não devemos acrescentar nada ao que está escrito. Apocalipse 22, 18. No mesmo livro, no verso 19, também aprendemos que não devemos tirar nada do que está escrito. Pois essa tentativa ou essa forma de interpretação que ultrapassa, que tira, que acrescenta, faz com que nós venhamos a perder aquilo que Deus ele nos concede como promessa. Você compreende o que você lê? Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo, dadas pelo Espírito Santo que nele habitava, dado por Deus. Ao lerem isso, vocês poderão compreender, entender a minha compreensão do mistério de Cristo. O eunuco precisava de explicação. Nós precisamos ler mais e mais a Escritura, pois já sabemos que, ao ler, podemos compreender o mistério de Cristo. Poderemos perceber com a mente, entender com o coração e, por ele, sermos curados e transformados. Não tente mudar o que está escrito. Aceite o que está escrito, pois desta maneira, fazendo desta maneira, nós viveremos com Cristo. Aproveite sim para ler, compreender e transformar a sua vida por meio de Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Jesus Cristo deparou-me quando fraco pra morrer. As feridas ele untou-me e livrou-me com poder. Cantarei a linda história de Jesus, meu Salvador. Cantarei na sua glória, com os santos com fervor.